Fala meus amigos do Game7, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Um tema que está sendo muito pedido aqui, muito comentado nos comentários, nos instigou a fazer um vídeo sobre isso. Muita gente comentou naquele nosso vídeo, esse aí que está aparecendo na tela para vocês, de qual realmente é o melhor, o Xbox One X ou Series S. A gente trocou uma ideia muito bacana lá sobre o que realmente entrega cada console e por que muita gente às vezes opta pelo One X ou pelo Series S. Mas tem muitos comentários que eu achei interessante e nos deu a ideia de trazer esse vídeo, que a galera pergunta, olha, não tem o que escolher, é o Series S mesmo. E nos fez pensar que o Series S, ele é ainda realmente uma opção em 2026? Para quem é esse console? O que ele tem a oferecer? Vamos trocar uma ideia sobre isso? Garanto que se você está pensando em pegar um console, não tem tanto dinheiro assim, pode ser um vídeo muito interessante para você. Confere aí. Bom, pra gente começar já com o pé direito, já digo pra vocês de início, pra quem é esse vídeo. Se você é um cara que preza por qualidade gráfica acima de tudo, tem dinheiro sobrando ou juntou dinheiro pra comprar qualquer um, é óbvio que pra você não faz sentido esse vídeo. Porque eu sempre digo, independente de preço, se você tem condição, cara, o dinheiro é seu, compre aquilo que lhe deixe satisfeito. Não adianta comprar o que está mais em conta, o que é mais barato, o que está em melhor oferta, se aquilo não vai te satisfazer. Ao meu ver, é jogar dinheiro fora. Tendo isso em mente, tirando esse elefante branco da sala, vamos para o que interessa. Para você que está pensando o que fazer, quer jogar, gosta de jogar, não tem tanto tempo, nós vamos dizer para quem que nós achamos que é esse console, quais são as possibilidades de compra dele, preços e se realmente vale a pena, né, cara? No mundo que a gente tá hoje, em que tudo tá muito maluco. Eu lembro do vídeo antigo do canal, o primeiro vídeo que pegou muitas views, que foi justamente a análise do Xbox Series S no seu ano de lançamento. Porque eu tinha um One Fat e eu vendi naquele tempo, 2, 3 meses depois que lançou o Series S, pra comprar o Series S. Na época eu paguei 2.700. E eu tinha vendido meu One Fat com o Kinect 2 por uns 1.400, 1.300 por aqui, fiz a diferença do preço e comprei. E vamos logo começar falando de algo que muita gente comenta e que eu acho interessante no ecossistema do Xbox, que pode ser uma vantagem: preço de jogos e onde comprá-los. Muita gente sabe que o PlayStation, por exemplo, é fechado à PSN, você não tem disponibilidade de códigos de compra de jogos, você pode comprar gift cards, tanto que Nuvem e outros sites fizeram propaganda, compre aqui o seu GTA 6 mais barato, mas ele não vendia o GTA 6, vendia gift card para você adicionar na sua conta, na carteira virtual e comprar com esse saldo, tendo em vista que GTA 6 vai ser só digital. Mas no Xbox eles revendem chaves, você pode encontrar no Eneba, você pode encontrar na Instant Gaming e em várias outras lojas que tem por aí que revendem chaves oficiais, inclusive até em Mercado Livre, você também acha, e até Shopee, se você procurar, acha gente que tá vendendo jogos com esses gift cards, esses códigos para ativação e o jogo ficar vinculado na sua conta. Além de você ter essa questão, os preços na Live, que é o ecossistema online do Xbox, na Store, lá na loja deles, é geralmente mais barato do que no PlayStation. Salvo uma outra exceção, bem assim esporádica, os jogos têm uma diferença de preço, cara, de 30% a 40% em alguns casos. Claro que vai ter os que são só 10%, 15%, R$10, R$20, mas tem alguns que chegam quase a metade do valor em promoção. Um grande caso que eu lembro, no momento da gravação desse vídeo, é uma promoção muito louca que o Hell is Us, que é um jogo relativamente recente, né? Nesse momento a versão de luxo dela, cara, Deluxe, tá por R$ 59,90 no Xbox Live. Mais barato que a versão base na Steam, pra você ter noção. E já apareceu por aqui também Dark Souls Remaster por R$ 39,90 em uma outra época. Tem muitos jogos que chegam a baixar muito de preço, jogos da Retro principalmente, jogos um pouco mais antigos. Eu lembro que eu comprei o Metro Exodus há um bom tempo, paguei R$12 e a Gold Edition dele aqui no Xbox, Gold Edition completa, chega a custar R$15, R$16, R$18 muitas vezes. Então a gente tem essa diferença de preço, sim, ela é real. Se você ouvir qualquer pessoa falar, cara, que não é bem assim, desconfie que a pessoa não tá jogando tanto, porque como eu estou dizendo, tem sim jogos mais baratos na PSN do que no Xbox Live, mas são casos esporádicos. Geralmente são associados mais a JRPGs. Eu lembro que Final Fantasy X é mais barato na PSN do que na Xbox Live, mas em grande maioria dos jogos, cara, não tem comparação ao meu ver.
você acaba comprando 3, 4 jogos, enquanto a PSN às vezes você compra 1 ou 2, ou no máximo 3 em grandes promoções. Mas eu queria que você comentasse aí, você que usa os dois pra galera trocar uma ideia de forma saudável. Você concorda com essa questão? Conseguiu ver mais promoções mais baratas na live do que na PSN? Comenta aí pra gente saber. E outra coisa muito boa também é que o próprio Xbox, cara, ele tem um sistema meio que de cashback pelo tempo que você emprega nele, que são os rewards. E eu não falei dos rewards, ele já tá no ecossistema do Xbox. E eu falei um comparativo entre os dois, o que cada um entrega. Mas, cara, sim, você consegue ganhar dinheiro juntando pontos por jogar, logar na sua conta no celular, fazer uns objetivozinhos, jogar um jogo em nuvem com Game Pass, abrir um jogo diferente na semana, logar no seu celular como eu falei, logar no computador. Então isso aí rende pontos pra você, você vai juntando esses pontos e vai trocando por gift cards. Tem uma galera aí no YouTube que dá umas dicas, cara, de como você farmar esses pontos de rewards, e tem gente que vai pegar o GTA 6 praticamente de graça. Eu lembro que um amigo meu, na época, comprou o Resident Evil 4 Remake, a gente dividia a conta, eu dei só R$50 a mais pra ajudar, porque eu tava meio duro também nessa época, e ele completou o resto com saldo do rewards. Então, sim, é uma grande vantagem. Além de ter promoções mais baratas, a gente também tem essa questão de rewards. E isso tá presente no Series S. A gente sabe que essa é uma verdade, essa é uma realidade que tá presente no Xbox Series S. Você consegue comprar jogos mais baratos. O que esse console entrega? A gente já falou no último vídeo, vamos só botar aqui alguns pontos pra gente pontuar. Você sabe que é um videogame que tem SSD. Aqui nós temos também algumas tecnologias de upscaling que melhoram bastante em alguns jogos. FPS Boost, que o próprio hardware, mesmo se a produtora não tiver lançado um patch, ela bota o FPS do jogo para 60 ou até mais. Nós temos aqui também o Quick Resume, que é quase uma bruxaria, que você deixa o jogo, ele fica em stand-by, mesmo com o console desligado, salvo na memória do SSD, para você entrar e ligar e continuar jogando. Claro, como estão falando do Series S, se você deixar uma porrada de jogo no Quick Resume, provavelmente vai dar algum BO, vai dar algum bug. Vai deixar lá 2, 3, 4 no máximo, que é sucesso. Nós temos também uma interface muito rápida, e aqui a principal vantagem é compatibilidade total com todos os jogos dessa geração. Embora eu não tenha mencionado, mas a Microsoft tem no contrato dela que se um jogo é lançado para o Xbox Series X, ela também tem que ser compatível com o Xbox Series S. Tanto que alguns jogos demorou também para isso, tanto por alguns contratos aí em segundo plano com a Sony de exclusividade temporária, mas também desses ports. Baldur's Gate 3 é um que demorou a chegar no Xbox, porque eles tinham que portar o jogo também para uma versão jogável e mais bem estável, diria assim, no Series S. E aqui começa o grande problema, que depende da pessoa, se é problema do Series S. A sua potência e também capacidade. Vamos falar capacidade? Por que eu tô falando que pode ser um problema para alguma pessoa? Esse videogame tem um SSD de 512 GB de memória, mas o sistema ocupa um espaço muito bom e você já vai ficar automaticamente com 360 GB para você fazer uma administração. Então, como eu falei no outro vídeo, se você é um cara que gosta de Call of Duty, tem Call of Duty que é 200 GB, meu amigo, então você vai ter que fazer ali um gerenciamento muito bacana. Dá sim para pegar um HD ou um SSD externo, plugar nele e você fazer transferência. Mas atenção, é transferência, não é rodar de um SSD externo, um HD externo. Tem alguns jogos que você consegue rodar, jogos mais leves e jogos que não tem aquele selinho de otimização para o Series X ou Series S. Mas dá para você fazer, por exemplo, tal Call of Duty aí, pô, beleza, zerei e tal, não quero jogar esse final de semana, não quero jogar um FIFA, quero jogar um Forza. Bota ele pro HD externo e você baixa novamente no seu SSD interno do videogame, baixa lá pelo Game Pass ou por onde você preferir, você vai e instala no seu videogame. Terminou, agora eu quero voltar pro Call of Duty, meus amigos vão chamar aqui, você consegue pegar o Forza, mandar pro seu HD externo os arquivos e pegar de volta o Call of Duty para você ficar jogando. Demora um pouquinho, que é a transferência de dados, mas dependendo da sua internet, é mais prático e mais rápido que você baixar novamente. Então tem sim uma certa burocracia nessa questão. E sobre a potência, muitos jogos estão recebendo ports e versões que só estão a 30 FPS. Alguns, como é o caso de Metro Exodus, que eu falei, que ele recebeu uma versão enhanced, né, depois, que aí ele tem um gráfico melhorado, mas para ele manter uma fluidez de 60 FPS, caso você queira jogar nesse modo, tem um upscaling agressivo, cara, que o jogo é pesado. Então tem hora que ele baixa de 720p
nativo para ficar escalonado. É como se ele pegasse uma imagem abaixo do HD e desse uma maquiada para que ele parecesse que tá em Full HD. Às vezes funciona, às vezes fica um pouquinho mais borrado, mas tem sempre um modo de 30 FPS. Eu lembro que tem jogos que rodam muito bonito em 2K 30 FPS, mas que os caras não otimizaram para ter a versão de 60 FPS. Ou em vez de 2K 30, roda a 1080p 60 FPS ou 1080p 30 FPS. O que eu tenho a falar de consideração nessa parte? Depende muito da pessoa. Tem gente que só quer pegar, cara, e jogar e se divertir. Não liga pra esse negócio de 60 FPS, não liga se o jogo tá no low, no médio, como se fosse a qualidade no PC, só quer se divertir. E aliado a tudo isso, sim, a gente tem que falar, existe também o Game Pass. O Game Pass não tem só a versão Ultimate, a Ultimate tem uns jogos de lançamento, Day 1, tá, tem o Forza Horizon 6, vai chegar o Halo Combat Evolve, o preço certinho pra vocês, mas tem também o Premium, que é R$ 59,90, que se você não quer jogar os lançamentos, sei lá, eu quero maratonar aqui, cara, esse mês eu quero fazer a maratona de todos os jogos do Gears. Você paga 60 pila aí e joga todos os dias, cara. Tem também a possibilidade de você assinar o Ubisoft Connect, então se você quer jogar o novo Assassin's Creed 4 Resynced, você pode ir e pagar R$60 e jogar por lá também, igual no PC. Essas vantagens, essas facilidades existem, certo? O problema que eu vejo em consoles é aquilo que eu já falei, mas é em todos, você tem que pagar alguma assinatura para jogar online. E isso é uma questão que me desagrada, sabe? Você ter que pagar para jogar online, mas tá em todo console hoje, infelizmente. Pegando toda essa parte que nós falamos aqui, entrega, preço dos jogos, rewards, promoções muito boas e agressivas, a retrocompatibilidade também, eu não posso deixar de falar, é um videogame muito bom para você jogar jogos de Xbox 360, jogos do primeiro Xbox. Então se você tem esse jogo comprado da época do seu Xbox 360, você consegue jogar. O único detalhe que eu acho que é um outro ponto negativo, se você tiver isso daqui, você não consegue jogar nele, porque infelizmente o Series S, para reduzir todo o custo que era possível, ele não tem leitor de disco. Uma pena, né? Mas como esse videogame é focado pro digital, você tem muitas promoções boas. Os guias geralmente ficam por 22 a 25 reais cada um na live. O Guias 4 e Guias 5 ficam em 50. E você ainda compra mais barato nessas lojas que eu já citei. Então, novamente, preços em promoções muito boas, retrocompatibilidade que melhora alguns jogos inclusive, né, vale ressaltar, tem jogos que você pega lá, o próprio Hard Edition em 2K, Gears of War 3 e Gears of War 2 tá em 2K bonitão, joga em 60 FPS, Red Dead Redemption 1 também tá com uma imagem muito boa, o Assassin's Creed 1, muitos jogos estão muito bons, cara, aqui muito bom mesmo, parece que eles estão rodando topado no PC a 2K, 4K, dependendo dos casos. Aliado à retrocompatibilidade também nós temos revenda de chaves, que você pega as chaves de jogos ainda mais baratos do que em lojas oficiais. Você consegue também, como qualquer outro console, compartilhar a conta para você poder baratear. Você tá com um amigo seu, compartilhar as contas, um só precisa assinar o Game Pass, você consegue dividir o valor por 2. Então, pensa que pagar Ultimate pode ser uma vantagem muito grande se você tem disponibilidade para jogar e se você tem interesse de jogar o que tá lá. Tecnologias muito boas, grande acervo de jogos, a retrocompatibilidade dá acesso a diversos jogos. Cara, é um videogame, ao meu ver, completo para a proposta dele. E o que a gente fala, porque quem tá fazendo esse vídeo? O preço é o ponto principal aqui. Ele, em estado de novo lacrado, tem até gente que perguntou nos comentários, não compensa mais. Não compensa, cara. Tanto que, como ela saiu, né, uns 3 anos aqui do nosso país, você não vê mais hardware novo chegando aqui, só de importação, que deixa mais caro. E nem jogos em mídia física tá mais chegando. Então esse problema já vem de algum tempo, não é só do PlayStation como a gente acha, infelizmente. Só que a galera não ligou tanto porque pouca gente compra mídia física nesse videogame. Então o preço médio que você acha, cara, tá aí na tela pra vocês, é um absurdo. Passa dos 3.500, passa dos 4.000 reais e não tem como indicar, não comprem. É um erro que você tá fazendo, uma loucura financeira que não vai trazer nenhum retorno. Se é pra pagar 4.000 reais no console, cara, compra um PlayStation 5, porque ele é mais potente. Compra o Nintendo Switch 2, porque é uma proposta muito legal e ele é mais interessante, ao meu ver, do que o Series S. Agora, onde é que ele brilha, cara, aqui? O mercado de usados. Essa, na minha opinião, é a última forma interessante que você tem para poder comprar esse carinha, porque o mercado de usados dele é muito aquecido, porque muita gente comprou esse console, muita gente quis vender para pegar o Series X, muita gente tá vendendo porque tá muito chateado com toda essa situação e tá indo pro PC, então você encontra em OLX, Shopee,
desses da vida, marketplace do Facebook, você encontra por preços que variam entre 1.500, 1.600 até 2.000 reais. Às vezes você encontra um cara que tá vendendo um pouco abaixo, que tá precisando, quer montar logo o PC. Eu tô aqui a dica de quando você for atrás desse console, cara, pesquise bem, pergunte ao vendedor, não tenha medo de fazer essas perguntas, até porque você não tá fazendo um favor, você tá comprando, então exerça seu direito. E por esse preço, cara, 1.600, 1.800, eu vejo muita gente falando que não compensa. Cara, só a memória RAM hoje em um PC tá mais de R$1.000 fácil. E isso eu tô falando de você colocar às vezes 16 GB de memória no computador. Aí eu te faço essa pergunta pra gente refletir. Como que um console de 1.500 a 1.800, 2.000 reais não valeria a pena pro cara que quer jogar GTA 6, mesmo abrindo mão de qualidade? Como é que não valeria a pena pagar esse valor pra jogar todos os jogos da atual geração, GTA 6 que vem também, Game Pass e muitas outras coisas? Cara, se você for comparar, o preço do PlayStation pós os aumentos é de mais de R$4.000, o dobro do valor. Fora que lá os preços, como eu falei, e promoções são um pouco mais caros. E também para comprar um PC Gamer, cara, você tem comentários que muita gente faz, 4.000, 3.000 você consegue, mas é um PC voltado para o Full HD, e nem sempre com essas placas custo-benefício, esses kitzinhos, vai rodar numa qualidade topada, como seria em 2K, 60 FPS, que alguns jogos chegam aqui. Óbvio, o melhor custo-benefício para você que não quer ficar refém de práticas de empresas fechadas como de consoles, é sim pro PC, mas tem mente que você vai gastar mais. Não existe a possibilidade de você pagar 1.800 no PC, montar ele por perto disso e ter um desempenho parecido com o Series S. Porque apesar de tudo, o Series S entrega jogos ainda em 2K, em 1080p 60 FPS estável, tem uma grande quantidade de jogos. E você que está nos assistindo agora, que não tem tanto tempo para jogar, não tem um canal, não pensa em produzir conteúdo, que eu acho que é 90% da população hoje, você às vezes, cara, a maioria das pessoas que eu converso, meus amigos, quer um videogame pra chegar e jogar um Forza em casa, relaxar final de semana, não tem tempo nem pra jogar na semana, quer jogar um Gears, quer jogar um FIFA, um Call of Duty, quer pegar um Game Pass ali um mês sim, outros não, só quando aparecer alguma coisa interessante, tá comprando muito jogo no Eneba. Tem até um amigo meu que disse, eu não tô assinando Game Pass porque tem um Eneba, tem um Rewards, eu montei o meu próprio Game Pass, que é um assunto de outro vídeo também que a gente vai tratar, mas olha a quantidade de benefícios que a gente tem. Tem o preço do PS4 base, tá aí uns 1.200, 1.300, 1.100 se você acha, mas não tem comparação técnica de jogos e desempenho pro Series S, a não ser que você goste muito dos exclusivos da Sony, aí tudo bem. Mas é um investimento no usado desse, em bom estado, cara, não tem melhor custo-benefício hoje no mercado do que ele. Talvez um Switch desbloqueado, mas aí 1.800 é um Switch novo, você vai gastar mais uns 300, 400, 500 a 600 reais para desbloquear ele. E não tem tantos jogos assim da nova... Aliás, não tem jogos da nova geração. Você vai ficar na biblioteca da Nintendo e os ports que foram feitos para ele, que não rodam tão bem assim todos. Mas eu digo a vocês, cara, é claro que o Series S é uma opção hoje no mercado de usados. Você comprar esse videogame de um amigo, de um conhecido, de um bom vendedor em marketplace, é óbvio que vale a pena. Não caia nessa discussão, nessa falácia de gente que às vezes tem mais dinheiro, juntou mais uma grana, que não leva em consideração que não é o seu momento ainda. Às vezes você tá cuidando da sua vida, cara, da faculdade, do trabalho, isso aqui é um videogame. Tanto que eu falei no vídeo do One X que ele vale a pena, cara. Você pega esse bicho por R$1.000 e você não tá tão vidrado em jogar o Forza 6 e tal, porque você tem ainda jogos pra jogar, você quer uma máquina pra deixar ali, jogar esporadicamente, um jogo sem compromisso, um onlinezinho com a galera. Tem um videogame pra você espairecer e ele, sim, é ainda uma ótima opção. Mas eu queria que você comentasse aqui embaixo, tem um Series S? Pegou? Como foi que você pegou? Você utiliza, não utiliza? Como é que tá teu uso com esse monstrinho aqui? Um grande abraço a todos vocês. Curtem aqui o vídeo para ajudar, deixa o hype se puder. Confere os links aqui da Amazon para você ajudar a gente. Comprando qualquer coisa lá você nos ajuda. Tem um grupo de ofertas do Promo7, que a gente postou algumas ofertas muito boas, cara, esses dias. Confere lá para você ver algumas ofertas bacanas. Continue nos seguindo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!